Paz e bênção, seja bem-vindo a esta conversa. Sente-se aqui à mesa com a gente para nós termos esse papo onde a gente aprende, onde a gente fala, onde a gente fala um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que nós temos aprendido dele, daquilo que nós ouvimos de outras pessoas e que temos aprendido também e que tem abençoado as nossas vidas. Então que você também chegue aqui nessa mesa e venha conversar entre nós e Deus. E o papo hoje é algo assim que mexe com todos nós, sim, né? É o ponteirinho do relógio. Nos fala sobre tempo, né, Ana? O tempo. Que seríamos de nós sem o tempo? Ou se fôssemos donos do tempo? Do tempo, exatamente, né? Qual é a diferença do nosso tempo para o tempo de Deus, né? E o que está nos deixando ou sem tempo, ou estamos correndo atrás do tempo? O que está acontecendo em nossas vidas, né? E qual é a nossa capacidade para esperar o tempo de Deus? O que seria, né, o tempo de Deus? Como é difícil a gente entender a diferença do nosso tempo e do tempo de Deus, né? Principalmente quando a gente está passando por situações de turbulência, situações complicadas, que tira a gente da zona de conforto, né? O que seria de nós sem o tempo de Deus, né? E temos que confiar, como nós já falamos em episódios anteriores, caminhar com fé, ser mais Maria do que Marta. Então, né, entendemos que tem momentos que precisamos ser como Elias, que é apenas um descanso. Então, como tudo está linkado, enquanto um episódio e outro, Deus vai mandando o direcionamento do que tem que ser falado aqui e que tenhamos, não só hoje, mas sempre um tempo de qualidade. Verdade. Né? Um tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? E respeitar e entender o verdadeiro tempo de Deus. Dizem que o tempo é a moeda mais valiosa hoje, né, Ana? Exato. Então, a gente vê o tempo todo, a gente está preso, ou condicionado a este tempo. A este tempo. E Deus, ele não se prende ao tempo, porque Deus é o dono do tempo. Deus, ele é eterno. E não é como nós. Nós temos um tempo determinado aqui nessa terra. Por isso a nossa pressa por resultados. Porque nós sabemos que o nosso tempo, ele tem um fim. A gente tem um período de tempo de vida aproximado. Exato. Nós temos na nossa mente um tempo de vida que nós teremos, o tempo que nós já vivemos, que já passou, que não nos pertence mais. E não mudamos, né? Não tem mais o que fazer. E este tempo presente, que é o agora, o momento que nós estamos, e o tempo que nós imaginamos ainda ter. O que fazemos as contas ali. E ficamos ansiados por viver, né? Temos aí uma expectativa, né, de tempo de vida ainda. Exato. E por nós sabermos que essa vida tem um fim, pelo menos aqui, né, nesta terra, sim, claro, porque nós temos aí a eternidade. Amém. Mas esta ideia, né, e essa realidade de que um dia nós vamos morrer, para sermos bem claros, que a nossa vida vai chegar a um fim, nós vamos morrer, isso faz com que a gente tenha pressa de resultados. E a nossa pressa em ter resultados nos cria essa dificuldade na sala de espera. Exatamente. A sala de espera, para quem tem pressa por resultados, é a maior prova que alguém pode passar. Exato. E resultados em ambas e várias áreas da nossa vida. Em todas as áreas, né? Tudo tá... O tempo, né? Me corrija, mas o nosso é o Cronos, né? É isso? O nosso é o Cronos do relógio. Do relógio. E de Deus é o Kairos, né? Que... Deus não está preso, né? Exatamente, a um tempo limitado. Exatamente. Quando a gente está à espera de algo, ou que você pediu, ou que você sente no seu coração que você necessita, né? Você quer o tempo do relógio, né? Você quer um tempo ali. Não, quanto tempo eu tenho que esperar? É como chegar num médico, por exemplo.
o médico está atrasado. Mas quanto tempo ele está atrasado? Quanto tempo ele vai demorar, né? Será que eu posso ir fazer tal coisa? Então você quer sempre otimizar o tempo só que também num atraso, por exemplo, de um médico, ele pode atrasar novamente. Então, e aí às vezes você volta, não, ele ainda não terminou. E aí você fala, não, mas você disse que era, né? Então a gente fica ligado nessa questão de tempo, quanto tempo, daqui quanto tempo? E vive a ansiedade. Estar nessa sala de espera é uma luta, um conflito para nós. Sim. Né? Não só quando nós dependemos do resultado daquela espera, quando também tem outras pessoas que estão também dependendo do resultado daquela espera. Exato. E esse resultado pode ser a cura de uma doença, pode ser um filho que está nas drogas, pode ser uma espera de um emprego, né? Pode ser uma causa que está na justiça. Um trabalho de parto. Né? Que leva exatamente, um tempo. O tempo de gestação da criança, um tempo de experiência ali de trabalho, saber será que eu vou passar na experiência, será que eu não vou. O tempo de pré-vestibular, né? De estar estudando. Ou de terminar, concluir uma faculdade, o tempo inicial. De espera, aguardando o resultado do vestibular. Exato. Né? Então, são várias salas de espera que nós temos na nossa vida. E que causa uma ansiedade tão grande, né? De quando a gente entende que nós não somos dono desse tempo de espera. Que não não, eu quero que aconteça e vai acontecer. Né? Então, por exemplo, vamos falar de faculdade. Se a faculdade dura 4 anos, ela vai durar 4 anos. Não adianta você ficar, não vejo a hora de terminar. Não, mas não vejo a hora de terminar. Você vai terminar. Vai ter que passar pelos 4 anos. Pelos 4 anos. Né? 9 meses, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vai durar os 9 meses. Vai nascer no tempo certo. Né? Ou a espera do vestibular. Vai sair dia 18 de tal mês. Aí você tá 2, 3, né, 15, 20 dias. Meu Deus, daqui 15 dias, fica contando, né, dia após dia, falta tantos dias, e vive a ansiedade, né, do que vai por vir, né, do que vem ainda. Sim. Então é onde tá pegando muito o ser humano, a ansiedade. Sim. Né? Depressão é o que passou e às vezes você não consegue mudar. E o tempo, quanto você vai ter que esperar por algo, ou a ansiedade do futuro. Por aquilo que ainda não nem aconteceu. Sabemos, né? Nem sabemos se vai haver, se não vai. E aí o presente, que é o tempo hoje, que Deus está nos dando, que é o tempo dele, que é o hoje, o agora. Às vezes a gente esquece de agradecer e viver, né? E tudo hoje nos chama para ação. Sim. Né? Tudo hoje nos chama para o imediatismo, tudo hoje nos chama para ter atitude, para se mover. Você tem que estar em movimento, né? Você tem que estar sempre progredindo, você tem que estar sempre indo para um outro lugar, melhorando. Isso também, né, gera em nós essa necessidade dos resultados, né, a pressa pelos resultados. E tem coisas que está na nossa capacidade de fazer, e tem coisas que não está. Exato. O parto, por exemplo, o tempo de gestação. Não adianta estar com pressa. Né? A criança precisa, o feto precisa todas aquelas semanas para estar pronto para vir a este mundo. Então, coisas que fogem da nossa capacidade humana de resolver. Né? Mas a gente sempre vai estar neste conflito, né, Ana? Sim. Sempre vamos estar neste conflito. Todo, Será né? que eu tenho que agir? Será que eu não tenho que agir? Eu tenho que esperar mais um pouco para resolver esse assunto? Será que já está na hora de dar um basta? Será que eu tenho que procurar outra solução? Ou será que eu tenho que esperar essa solução que foi implantada dar o tempo necessário para ela ali? Qual é, né? Qual é o tempo? E o que fazer, né, quando a gente se depara com essa ansiedade da espera, da sala de espera? Qual o conselho, né, hoje, com a palavra, com o direcionamento que foi dado? Nós estávamos olhando para a palavra de Deus, que tem resposta para todos os nossos conflitos, para todas as nossas perguntas. É um GPS perfeito, não tem erro, não tem curva que não seja direcionada, que você não possa fechar o olho e ir. Nós sempre vamos encontrar na Bíblia a resposta
para as nossas ansiedades, para os nossos questionamentos, para os nossos conflitos. E olhando para a palavra de Deus, pensando nessa questão de tempo, me veio à memória a passagem da filha de Jairo. Está lá no Evangelho de Marcos, né? Se alguém depois quiser ler essa palavra, você vai encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você vai encontrar também em Mateus, capítulo 9, em Lucas, capítulo 8, você vai ter a repetição dessas passagens. E nessa passagem aqui, da filha de Jairo, quem era Jairo? Jairo, ele era um chefe da sinagoga, ele era um líder cristão, fosse nos dias de hoje, seria um líder, um líder de uma comunidade, um líder de uma igreja. Então ele era um homem importante, ele era o chefe da sinagoga, que era a igreja para os judeus ali, como se fosse a igreja para os cristãos, Sim. A sinagoga para os judeus. E ele era um chefe da sinagoga, era uma pessoa que conhecia de Deus, que conhecia os mandamentos, que conhecia as leis de Deus. E a filha dele fica doente. A filha dele tinha 12 anos e ela fica muito doente, à beira da morte. Então ele vai buscar por Jesus. Então foi nos dias de Jesus que isso aconteceu. E Jesus, ele estava voltando de uma de suas missões, né? Ele estava voltando lá de Gadara. E ele atravessa, então, ele volta de Gadara, e quando ele chega do outro lado, além dele encontrar ali uma multidão gigantesca que já estava esperando por ele, como sempre acontecia, né? A multidão sempre se antecipava a Jesus. Muitas vezes o povo atravessava de barco primeiro do que ele, e quando ele chegava do outro lado, a multidão já estava lá. E dessa vez foi a mesma coisa, essa multidão já estava esperando por Jesus, e Jairo então chega também para buscar socorro, para buscar ajuda. E enquanto Jairo ali estava conversando com Jesus, nós vamos ver que mais à frente um pouco, também uma outra mulher busca por socorro em Jesus, que é a mulher que sofria de hemorragia. E ambas, tanto na questão de Jairo quanto da mulher, tem o tempo de 12. Exato. Né? A filha de Jairo tinha 12 anos e esta mulher estava há 12 anos sofrendo, né? Doente, sangrando com esta hemorragia. E quando Jairo então chega até Jesus e ele se prostra diante de Jesus em atitude de humilhação, de humildade, reconhecendo a autoridade de Jesus ali, também numa atitude realmente de fé, né? De fé e de pedido de socorro, né, Ana? Eu creio que ali eu preciso né? de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. A Bíblia diz assim que ele vai aos pés de Jesus e ele começa a pedir para Jesus insistentemente, né? Então aqui a gente vê a figura de um pai desesperado. Sim. Um pai que com está, instinto, né, que está querendo salvar a vida da sua filha, proteção, porque, né? Com certeza, ele, por ser um homem importante, ele tinha posses, com recursos, certeza tinha, né? Recursos, Sim. Já tinha sido esgotado com certeza. Esses recursos e nada tinha trazido melhora para essa menina, né? E com certeza já estava desenganado, ele estava vendo que a menina estava no fim da vida. Sim. E ele está desesperado. Sim. Então ele se joga mesmo aos pés de Jesus ali e ele insiste para que Jesus então socorra ele. Então quando ele insiste, Jesus, ele fala: olha, eu preciso que o senhor vá na minha casa, eu preciso que o senhor ajude a minha filha, ela está morrendo, preciso que o senhor vá lá, que o senhor coloque as mãos sobre ela, que o senhor ore por ela, para que ela fique curada. E Jesus então atende o pedido de Jairo e vai com ele. Então Jesus, ele foi com Jairo, e aqui inicia então, neste momento, a sala de espera de Jairo. Aqui começa a sala de espera de Jairo. Ou seja, ele sabia que Jesus iria, mas tinha todo o percurso. Tinha um percurso para... E mais a multidão, que com certeza atrasaria o tempo, porque creio eu que não era fácil, né? Vamos nos colocar nessa situação. Você crendo
e sabendo que Jesus está ali, que você pode vê-lo ou tocá-lo ou passar perto, né? O coração até acelera de né, aglomerar. Então, creio eu que até a dificuldade dele se locomover. Sim, né? até o versículo que nós temos aí, que as pessoas podem ver aí na tela, fala exatamente disso, né? Que Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava, Exato. que o comprimia. Então você imagina a dificuldade de você se locomover, de você andar cercado por uma multidão que todo o tempo está ali te comprimindo. Porque quantas todos pessoas, queriam encostar em Jesus. Exatamente, porque quantas pessoas ali precisavam de auxílio, né? E de uma cura ou de uma palavra ou de um toque. Então estava ali justamente para buscar isso. Sim. Né? Porque naqueles dias Jesus era como uma celebridade hoje. Porque já tinha se espalhado a gente na vê região quando tem o poder, né? Os milagres, tudo, né? A gente vê quando tem uma celebridade, alguém muito famoso, as pessoas fazem loucura, tentam se jogar em cima, né? e precisa ter segurança. Dormem no relento e passam fome, frio, chuva. E são dezenas de segurança para impedir que o povo chegue perto, as pessoas apertam e tentam se aproximar. E com Jesus era assim também. Que bênção. Então você imagina, eu fico imaginando a gente como mãe, Sim. A gente se coloca no lugar de Jairo. Certeza. Você imagina sua filha à beira da morte. Você encontra o mestre. Você encontra a solução. Você encontra alguém que pode. Na cura naquele momento. A única pessoa que poderia curar a filha dele era Jesus. Aí o percurso que duraria 5 minutos no tempo Cronos, com aquela multidão, você vê que vai durar de repente horas. Porque o tempo dele era curto. A menina estava à beira da morte. Exatamente. Ele falou para Jesus: minha filha está morrendo. E então, o desespero, né? O tempo era curto. Aí chega, ele vê a solução. É como se você tivesse encontrado o remédio que pudesse levar e curar a sua filha e livrá-la da morte. E ali junto se levanta várias dificuldades, impedimentos, resistências, para que ele consiga levar Jesus até a filha. A importância da dor dele ali, né? Porque eu falo que quando a dor é daquela pessoa, a importância para ela é maior do que... E ela não quer saber a dor do outro. Sim. Né? Por mais que era uma pessoa cristã, ela não quer saber, ela queria... Ela estava ali pela filha, ele foi buscar o auxílio pela filha. Então eu imagino o desespero e ele não quer saber que a multidão também precisa, ele não quer... Porque quantos de nós, às vezes, diminui a dor do outro porque aqui você só sente a sua, né? E aí o desespero, eu imagino que ele começou a falar, gente, mas sai da frente. Eu preciso, né? O meu é urgente, né? Que é sempre o nosso tem mais urgência do que o dos outros, né? Exatamente. E Jesus, ele aceita então. Isso já para Jairo já foi algo maravilhoso. Ele pediu socorro, Jesus disse, não, eu vou com você, eu vou para sua casa. Ele se comoveu com a fé? Com a fé, com a dor de tantas Jairo. Multidões, né? Tanta gente ali, né? E olhar o pedido especial daquele pai que se lançou aos pés dele, que insistiu pedindo socorro. E Jesus, ele sempre usa também como de forma didática para ensinar. Sim, exato. De alguma forma ele queria ensinar a multidão também. Porque ele tinha o poder, né? Sim. Já que ele era da parte da sinagoga, né? Ele tinha poder, posses, e mesmo assim se prostrou, caiu aos pés, se colocando, se diminuindo, né? E ali falou, não tenho mais... Porque naquele momento ali, nada do que Jairo tinha resolvia o problema exatamente. dele. Com certeza ele já tinha até tentado. Então nada, o dinheiro, a influência, os contatos... Sim. Nada que ele tinha ali resolvia. Quer dizer, já tinha esgotado. Não servia de nada mais os recursos dele naquele momento ali. Então ele só dependia de um milagre. Exato. Então Jairo dependia de um milagre. Jesus podia fazer o milagre. Jairo encontra Jesus. Jesus aceita ir para a casa de Jairo e agora começa então uma sala de espera. Porque até mesmo quando Jesus diz que está comigo e com você, até mesmo quando ele diz, eu vou com você, isso não nos livra da sala de espera. Exatamente. Isso não nos livra de ficar um tempo ou de ter que passar por aquele trajeto
Ele não vai nos deixar cortar caminho, Não. Ele não vai pedir uma carruagem, uma carroça, um cavalo para que a gente possa ir mais rápido. Ou um carro de apoio, né? Que nem hoje em dia tem policiamento que vai abrindo caminho, não. Né? Você vai ter que passar por aquele processo, por aquela caminhada. Porque ele poderia ter falado para Jairo, onde estão, né? Sim. Onde está seus cavalos, a sua carroça? Vamos que é mais rápido. Sim, exato. Onde que está a sua carruagem, a sua carroça? Ou até mesmo dali, né? Também poderia ter clamado, ele poderia ter clamado por Deus Poderia e dali ter mesmo, curado né? a filha de Jairo à distância, assim como ele fez com outras pessoas. Exatamente. Assim como ele fez com a filha da mulher Ciro-Fenícia. Exatamente. Assim como ele fez com o filho do centurião. Exato. Ele curou à distância. Ele poderia ter Sim. feito isso. Mas ele não. poderia também ter falado para a multidão, olha, vocês vão ficar aqui, eu não quero ninguém me seguindo, Sim. porque eu estou com pressa. Exato. Mas Jesus não faz nada disso, Exatamente, Ana. não. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A nossa dificuldade, ela é urgente, ela é verdadeira, nosso sofrimento é real. A gente encontra Jesus, a gente clama a Jesus, a gente crê que Jesus pode fazer um milagre, Sim. mas ainda assim Ele nos permite passar por toda uma trajetória. Ele nos permite ir para a sala de espera, Ele nos permite nos ensinar a respeitar o tempo que é de Deus. Exato. Ele nos ensina a entender que Deus é Deus sobre todas as coisas. É soberano, né? Que Deus é soberano, que Deus é dono de tudo, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se Deus nos pede para esperar, é porque Deus está no comando deste tempo de espera. E não adianta se criar ansiedade, falar, mas quanto tempo? É preciso confiar nele. Exato. Então Jairo teve que confiar em Jesus ali. Jairo teve que confiar que Jesus chegaria a tempo de curar a sua filha. E aí começa todo esse desenrolar da história. E o cruzamento das histórias, né? Aí no meio da história de Jairo entra uma outra personagem aqui, que é a mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia. A mulher que estava há 12 anos com esse sofrimento. Também já tinha esgotado todos os seus recursos. No caso dela, né? Ela já tinha gastado tudo mesmo, ela não tinha mais nada. Sim. A Bíblia conta que ela era uma mulher rica e que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ninguém pôde resolver o problema. Assim como Jairo, ninguém resolveu o problema de Jairo. Assim como essa mulher, ninguém conseguiu resolver o problema dela. Ela então busca Jesus. Ela busca um milagre. Exato. Mas tem uma pequena diferença entre os dois, né? De que o Jairo podia se aproximar, né? Porque essa condição dela de saúde fazia com que ela fosse excluída. Né? Ela não podia tocar e nem ser tocada. Pelas leis mosaicas. Pelas leis, porque ela se tornaria impura. Ela era considerada uma mulher impura. Então eu imagino aí o tempo de espera dela. Ali, a partir daquele momento que ela sabia que Jesus ia passar por ali. A aflição dela de que ela teria que... Ela teve que primeiro... arquitetar. Ela teve que planejar Sim. como que ela faria para chegar até Jesus, como que ela poderia receber de Jesus o milagre sem contaminar Jesus. Exatamente, porque na cabeça dela isso ela iria deixaria acontecer. Jesus impuro. Exatamente. Se Jesus então Jesus não poderia tocá-la. Você vê que Jairo fala para Jesus, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor imponha as suas mãos sobre a minha filha, para que ela fique curada. E esta mulher, ela não poderia jamais pedir isso para Jesus. Exato. Que Jesus a tocasse. Jesus não poderia nem sequer tocá-la. Então ela faz um plano. Ela fala, eu vou entrar disfarçada pelo meio da multidão. Neste caso, a multidão ajudou. Auxiliou ela, exatamente. Mulher. Olha para você ver os planos de Deus como são. A multidão que atrapalhava o milagre de Jairo ajudou o milagre da mulher hemorrágica. Exatamente. Então a multidão ajudou que ela ficasse camuflada
escondida, né, impedindo que alguém que a conhecia e que, claro, sabia que ela já tinha esse problema, sim, né, que 12 sinalizasse anos, que ela estava na sim, multidão, né? ela poderia ser, inclusive, apedrejada, Sim. tirada para fora da cidade, né, e sofrer as penalidades que Sim, a da lei, né? que a lei Exato. exigia. Então, Que ela... tristeza, né? Porque imagina a revolta das pessoas, porque todos que tocassem nela ou que ela chegasse a esbarrar, ficariam impuros, tinham que ficar separados durante 7 dias, tinha todo um ritual para ser cumprido. Então as pessoas não aceitavam mesmo, não, né? E se a gente parar para pensar, imagine o quanto ela também era uma pessoa debilitada, né? Porque se você parar para pensar que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue intenso, já tinha esgotado todos os seus recursos, provavelmente ela vivia numa situação de rua, que a gente por hoje no nosso dia a dia era excluída, provavelmente a provisão de alimento ou de água era escasso. E mesmo que ela tivesse família e tivesse... Você imagina, naquela época, os recursos médicos e de medicamentos já eram limitadíssimos. Exatamente. Era tudo coisas mais natural, né? E hoje já, né? E provavelmente ali pela exclusão até da família, né? Porque se ela não teve cura e com certeza até o afastamento. Ela, com certeza, ela deveria ser muito debilitada, as refeições né? dela sempre tinha que se manter afastada dos filhos. Imagina o sofrimento dessa mulher. Exatamente. Não poder abraçar um filho, Exato. não poder acariciar um filho, não poder se relacionar com o seu marido, não poder ser abraçada. Você imagina a dor dessa mulher. Então o que moveu ela ali foi a fé. A fé. Foi a fé, né? De que o único que poderia ajudá-la era Jesus, o Messias. Então ela faz um plano ali, ela entra por entre a multidão e ela pensa assim, olha, eu não posso tocar em Jesus. Ele não pode tocar em mim, mas eu tenho tanta fé no poder dele que basta apenas eu tocar na barra da roupa dele. E eu tenho certeza que se eu tocar na barra da roupa de Jesus, eu vou ser curada. Amém. Você imagine a fé dessa mulher, só um pedacinho da roupa e o quanto ela lutou. Eu acho que ela usou o que restava de forças. Eu consigo sentir que ela falou, não, eu tenho que lutar, é a única chance, eu só tenho esse pouquinho de energia e hoje ou vai ser isso, ou eu penso que ela deve ter pensado, ou eu vou morrer meu último tentando. Recurso, vou morrer no meio da multidão, pisoteada, enfim, porque poderia acontecer. E aí você vê, Ana, como que o ser humano ele reage de forma diferente diante do sofrimento e como nós, pelo nosso jeito de ser, pela nossa personalidade, nós somos mais sujeitos a certas emoções do que outros, né? Enquanto Jairo precisava, a fé de Jairo, ele tinha fé, mas a fé dele precisava que Jesus fosse até na casa dele, precisava que Jesus colocasse a mão na filha dele, e a fé dessa mulher não. A fé dela só precisava que ela tocasse na barra da roupa de Jesus. Para ela isso era suficiente, para Jairo não. Jairo precisava da presença física de Jesus, Jairo precisava, da certeza ali, precisava do toque de Jesus, e esta mulher não. Esta mulher, a fé dela era suficiente para receber o milagre sem nenhum tipo de toque. Você vê como que nós somos tão diferentes, né? E até mesmo na nossa forma de crer, na nossa forma de viver com Deus. E o mais maravilhoso é que Deus é amoroso. Ele aceita, né? Ele nos conhece. Exato. A essência, o coração. Ele sabe da nossa condição humana, de fraqueza. Jesus conhece todas as nossas emoções, ele esteve aqui, ele viveu como nós, então ele conhece os nossos medos, as nossas angústias, as nossas fraquezas, ele conhece todas as emoções, todos os nossos sentimentos, ele entende a mente humana, né? A limitação da mente humana, a limitação do corpo humano, né? O que a dor, o que a luta, o que o sofrimento, né? O que o desespero pode causar no nosso corpo físico, né? As reações físicas, fisiológicas, bioquímicas, né? que cada um tem, que são diferentes. Então,
Deus conhece tudo isso, conhecedor de tudo isso, Ele operou o milagre dentro da fé de Jairo e dentro da fé daquela mulher. Amém. Então nós vemos que o Senhor, Ele tem lugar para todos, né, Ana? Sim. Então não importa Ele como, tá aberto, como uma pessoa se sinta, às vezes e a pessoa, como você tá, ele às não vezes quer a pessoa se perfeição, sente, né? às Ele vezes quer a pessoa você se disponível, sente, né? sim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou merecedora da graça de Deus, eu não sou merecedora do amor de Deus, eu não mereço que Deus faça nada por mim, porque eu sou muito errada, eu sou muito falha, eu sou muito fraca, minha fé é muito pequena. Não, Deus te ama, Deus te ama. Ele te aceita. Ele só está esperando, Ele né? quer você, foi Sim. Ele que te criou, Ele te conhece. Exatamente. Ele está pronto para operar o milagre. Ele precisa que você se abra, né? Ele está né? Se a gente parar para pensar, ele está ali na porta, né? Ele está ali. Ele não vai invadir. A gente precisa se abrir. E Ele sabe do nosso coração, Ele sabe da das nossas angústias, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que essa questão de você conseguir melhorar a sua parte espiritual em relação à sua carne, sabe que tem até um louvor que fala, né, que entre o espírito e a carne tem militações, ou seja, sim, guerra. Sim. E às vezes você sabe que contra o espírito, exatamente, aí você sabe que você precisa fazer o bem, mas mesmo sabendo que você tem que fazer isso, às vezes você faz ainda, mesmo você sabendo o que tem que ser feito, às vezes você ainda dá aquela escorregada. Mas se você já se prostra e fala, clama pro Senhor, me perdoe. Sim, se lança aos pés de Jesus como Jairo fez. Exatamente. Se humilha aos pés de Jesus e vá com Jesus do jeito que você está. Exatamente. Tá fraco, vai fraco. Tá se sentindo pecador, vá se sentindo pecador de pé, mesmo. Tá angustiado, tá aflito, tá nervoso, né? Tá irado. Vá do jeito que você está. Fale com Jesus. Só permita, se coloque, né? aos pés dele e fale, eu exatamente. preciso do Senhor. Eu preciso. Se apresente diante dele do jeito que você está e deixe o resto para ele. Né? Então, você vê que Jairo, ele precisava dessa presença, sala de espera. Né? Essa mulher não precisou ficar na sala de espera. Ela correu. Ela não precisou. Ela chegou, tocou instantaneamente. A Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada. Sim. Não foi o que aconteceu na vida de Jairo. E é tão glorioso esse momento que de tanto aperto, como mostra o versículo na tela, apertava, mesmo sendo apenas na barra, Jesus sente que sai vida. Porque a dele. fé moveu o poder que havia em Jesus. Exato. Para curar aquela mulher. Ele sente, porque ninguém tocou nele com a fé que aquela mulher Exatamente. tinha. Aquelas pessoas que estavam apertando ali, talvez estavam ali sim querendo algo de Jesus, buscando, querendo ouvi-lo, né? Mas não tinha a fé necessária para receber o milagre. Exato. E aquela mulher, a fé dela era tão grande. Moveu ela, né? Com todas as forças. Sim, né? Que o fato dela tocar na roupa de Jesus já liberou o milagre, já creio, liberou o poder para ela instantaneamente. Exatamente, e eu ainda volto a bater na tecla assim, o quanto essa mulher era fraca fisicamente, porque é quase que humanamente impossível, né? Eu que já fui enfermeira, uma mulher sangrar sem interrupção durante 12 anos. Durante 12 então, anos. Eu imagino assim que ela tinha quase força nenhuma. Sim. Para fazer a luta que ela teve para tocar no manto, na barra, sim. Com a fé. Então, o quanto a fé dela moveu e trouxe vida e trouxe a última esperança e trouxe a última luta. Eu creio que essa mulher, ela falou, ou agora vai, ou agora a minha vida se encerra aqui. Sim, e aí a gente vê aqui duas diferenças, né, Ana? Nós vemos de um lado uma menina de 12 anos que esperava que alguém fizesse algo por ela, que socorresse ela, que levasse até ela o que ela precisava, o socorro. E do outro lado nós vemos uma mulher madura que há 12 anos esperava por um milagre, mas que não esperou ninguém fazer por ela. Ela foi buscar o que ela precisava. Exato. Então, essa diferença de estar esperando alguém fazer e correr atrás daquilo Quem que estamos você sendo, né? precisa.
De verdade. Quem estamos sendo no nosso Uma dia a dia? criança Aquela que espiritual. espera, exatamente. Imatura, Que fica espera, só esperando, né? senta, Não é esse o caso dessa mulher, estamos falando espiritualmente falando. exato, até porque ela né? não tinha condições, né? Ela estava doente, exatamente, mas levando para uma outra visão parte espiritual, nós sermos crianças infantilizadas que fica só esperando que alguém faça por nós, que alguém ore por nós, que alguém jejue por nós, que alguém faça um propósito por nós. Exatamente. Não que isso seja errado, não é bênção nós termos pessoas que oram por nós. Mas juntamente com nós, né? Sim, tem que ter a nossa participação. Né? Às vezes pessoas que ficam lá esperando cair do céu, como a gente diz, né? E por outro lado tem aquelas que se levantam e vão buscar o seu milagre. Mesmo fraca, sim. Se for rastejando, não importa como com a mesma dor. Com a mesma mesmo aquele que está sofrendo, está prostrado, está numa condição de desânimo, né? Só esperando, numa condição que ele ele desistiu de tudo, ele não quer mais ter nenhuma atitude, fica só esperando chegar a hora do fim. Sim. E aquela que, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, vai atrás, se levanta na sua fraqueza e vai atrás do seu milagre, daquilo que ela precisa. É como se você esperasse pelo milagre. Você fala, não, vou sentar aqui, vou esperar. Já que é no tempo de Deus, então eu vou... no tempo de Deus. Está. É no tempo de Deus, mas você precisa agir para que também aconteça o tempo de Deus. Então, se é um processo como o de Jairo, que você precisa passar pelo caminho, conduzir Jesus até a sua casa, então você precisa passar pelo caminho. Não ia adiantar Jairo ficar parado e falar, vai lá, Jesus. E talvez também... Vai lá, Jesus, resolve lá. A condição espiritual de Jairo não permitiria que ele aceitasse ou cresce no milagre se Jesus curasse a filha dele à distância. Sim. Ele ia falar, não, Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu preciso ter a certeza que... Eu só acredito se o Senhor for lá. Eu preciso... E tocar, né? Só acredito se for palpável, né? Isso. E já a mulher não. Ela não. Ela não precisou do toque de Jesus, ela não precisou do olhar de Jesus, ela não precisou falar com Jesus, ela só precisou tocar numa parte da roupa de Jesus. E se ela só tivesse tocado e Jesus nem tivesse percebido, também estaria tudo bem. Sim. Porque foi instantâneo. Foi instantâneo. Só que é tão maravilhoso. Ela sentiu, porque na mesma hora eu creio que o milagre ali foi completo. Na hora que ela recebe a cura, Deus também dá de volta para ela forças, então ela recebe ali, né, força, ela se sente novamente revigorada, ela se sente curada. E eu creio que ela sentiu que parou de sangrar, sim, né? Porque ela sentiu se ela que tinha um fluxo intenso, então creio, a Bíblia diz, né, que ela sente que o sangue é estancado imediatamente. Né? Então, e naquele momento Jesus ali faz questão de parar. Aqui vem mais uma prova para Jairo na sala de espera dele. Que aí porque Jesus além da multidão estar tornando a caminhada mais lenta, Jesus resolve parar para atender alguém no meio do caminho. E quer saber quem que tocou nele. E ainda quer descobrir quem foi que tocou no meio de uma multidão toda daquela. Jairo naquele momento pensou, meu Deus, quanta gente está tocando nele, Senhor. Se ele for perguntar um por um, que horas que nós vamos chegar na minha casa? A espera, ele falou, pronto. Será que em algum momento ele falou, acho que não vai dar tempo? Talvez. Não vai dar tempo? Ele falou, não vai dar tempo. E aí será que ele começou a sentir será que ele foi um pouquinho de Marta? Tipo, viu, né, tô precisando, o senhor não pode acelerar? Eu acredito que a impaciência estava estampada, misturada com o desespero e com a dor no rosto de Jairo. Porque eu me coloco um pouco no lugar, né, porque a gente é ser humano, a gente quer ser um pouco a mulher do fluxo destemido mas somos um pouquinho de Jairo em algumas situações. E você imagina que Jairo, principalmente Jairo, sendo alguém de posição de liderança. A vontade de Jairo era dar uma ordem. Primeiro, né? Ele, como chefe da sinagoga, a vontade dele era dar uma ordem para aquela multidão. Falar, olha, agora não é hora de vocês falarem com Jesus. Deixa isso na volta, quando Jesus já estiver voltando da minha casa, ele vai atender vocês. Agora sou eu que ele vai atender. Mas Jesus não.
Jesus para, Jesus quer saber quem tocou, quer saber quem foi a pessoa, e aí, né, as pessoas podem ler lá que vai ver todo o desenrolar da história. Que é lindo e maravilhoso. Que é lindo, que é maravilhoso. Apaixonante. A forma como Jesus fala e trata ela tenta aquela até mulher. se esconder, né? Porque o medo ali da pergunta de Jesus é de repreensão. Sim. Né? Porque eu creio que ali ela ficou com medo do quê? Nossa, eu toquei, ele tá preocupado se ele ficou impuro, se eu contar que fui eu. Então eu creio que ela ficou nesse impasse. Sim. Né? Mas a palavra para ela é: vai em paz, filha. Exato. A tua fé te salvou. Não foi o meu toque que te salvou. Sim. Não foi você ter gritado para mim, não foi você ter se jogado aos meus pés. Não. O que te curou foi a tua fé. Sim. A tua fé fez com que de mim saísse poder e milagre na sua vida. E uma vez eu ouvi numa pregação que essa fé foi uma das poucas fés assim que comoveu Jesus em dizer que foram algumas passagens, acho que não sei se foram 3 histórias, né, bíblicas, que diz que a fé, que ele fala, não, sua fé te salvou, né, que eu acho que foi ele, acho que do centurião. A da mulher também, Ciro Fenícia. Isso, que foi a fé e não a questão do toque, de ter a presença de Jesus, de que Jesus ir lá orar, né? E você vê então que isso sensibilizou o coração. É a fé que crê no invisível, exatamente, né? Naquilo que a gente sempre fala aqui. A fé crê naquilo que ainda não está vendo, naquilo que não existe. Então a mulher, a Síria, que a filha estava na casa dela, né, perturbada. Sim. Ela creu. Jesus disse assim: olha, pode ir, que a tua filha já está curada. Sim. Ela creu naquela palavra pela fé. Exato. Ela voltou para casa e encontrou a filha completamente curada. O centurião também. Mesma coisa. Ele creu na palavra de Jesus quando Jesus fala: olha, né, pode ir. Não basta uma palavra, né? O teu funcionário. Que é isso que ele fala, alguma coisa, né? Ele nem quis que Jesus fosse. Ele falou, basta uma palavra. Sim, ele né? fala: não, Jesus, você não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra. Foi totalmente ao contrário de Jairo. De Jairo, exato. Jesus queria ir até a casa dele e disse: não precisa, porque eu também sou homem que dou ordens. Eu também tenho autoridade. Exatamente. E se eu falar, eles vão obedecer. Então o Senhor também tem autoridade. É só o Senhor dar ordem aos teus anjos, a tua palavra basta. Exatamente. E ele, quando chega lá, o funcionário dele está em perfeita saúde. Exatamente. E essa mulher foi a mesma coisa. Então ela não precisou de circunstâncias visíveis para que ela cresce no poder do milagre. Porque era o único recurso que ela tinha, né? Ela sabia que tocá-lo e ser tocada seria impossível, mas para Jesus nada é impossível, para Deus nada é impossível. Então colocou a fé dela, falou: não preciso ser tocado nem tocá-lo, é só mas vou esbarrar na roupa que eu já vou ser curada. Né? Então o quanto a fé move o impossível, né? Soluciona causas impossíveis, improváveis. Sim. Né? Então neste momento se encerra aí o tempo, né, de espera dessa mulher, de 12 anos esperando ser curada, mas quando ela encontra Jesus, a cura dela é instantânea. Ela não teve que ir para sala de espera espiritual, como Jairo foi. E naquele momento, quando tudo está resolvido com esta mulher, está tudo certo, chega mais um impedimento aí para Jairo. Dessa vez o baque é forte, né, Ana? Sim. Dessa vez a notícia é terrível. Da filha, né? Aí chegam as pessoas e vão até Jairo e falam: olha, não dá mais. Jairo, acabou o tempo. Não dá mais tempo. A sua filha já morreu, já está morta. E para de incomodar o mestre. Tem muita gente aí para ser atendido, o seu caso já tem mais solução. Já não tem mais solução, já chegou ao fim. Quantas pessoas não têm ouvido isso, Ana? Sim. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Olha, desiste disso. Tem jeito já não tem mais jeito. Não tem solução. Já acabou. Enterra isso daí. Exatamente. Engaveta esse projeto. E acredita nisso. Não insista nisso, né? mais. Pare de insistir, né? Tá vendo que não tá dando certo. Pare de insistir. Dentro de nós a gente tem aquela certeza: não, eu não posso parar, não é hora de parar. Tem um incômodo, né? Que não tem a paz de desistência, mas fica dando ouvidos, né? Ouvidos
Isso quando nós estamos debaixo de uma palavra Sim, de exatamente. Deus, né? Porque Sim, às vezes nós não temos esse direcionamento de Deus, E fica nós ficamos insistindo. insistindo em algo que para Deus também Já tá encerrado. já é o Sim, fim. sim. Mas quando nós temos um direcionamento de Deus, uma palavra clara, Uma promessa, né? uma promessa, algo que Deus realmente nos assegurou que vai acontecer, nós temos que andar debaixo daquela palavra. Debaixo E daquele crer, né? comando de Jesus. Exato. Jesus disse para Jairo, eu vou com você na tua casa e vou curar a sua filha. Então Jairo tinha que andar debaixo deste comando de Jesus. Não importa as circunstâncias, né? Sim, sim. É por isso que Jesus chama Jairo e fala assim, olha Jairo, não dê ouvidos a essas palavras. Não se importe com o que eles estão dizendo para você que é o fim. Eu estou indo com você. Eu não disse que ia com você? Então você vai comigo. Eu vou com você. Então ainda tem um percurso a percorrer. Sim. Né? Estamos na caminhada. Eu não disse para você que é o fim. Que é o fim. Só será o fim quando eu falar. Então ele estava debaixo de uma palavra, debaixo do comando de Jesus ali. Então Jesus diz assim para ela, não é hora de você dar ouvido a estas pessoas que querem roubar o teu milagre. Que querem impedir você de viver o milagre, de viver o sobrenatural, de continuar nesse teu propósito, nesse teu projeto, nessa tua missão. Não é hora de você desistir dessa pessoa por quem você está lutando, orando. Não é hora de você se entregar para a doença. Exatamente. Não é hora de você achar que você não consegue se libertar dessa compulsão alimentar, desse vício. Não é hora de você desistir desta empresa. Não é hora de você desistir deste trabalho. Não é hora de você engavetar esse projeto. Só faça isso quando eu disser para você que é o fim. Enquanto você estiver sentindo paz em continuar na direção que eu te dei, você deve continuar. Exatamente. Né? E assim foi com Jairo. Jairo creu na palavra de Jesus. Jairo mesmo, imagina o coração de Jairo. Desesperado. Recebendo a notícia de que a filha já estava morta. Então é preciso muita fé. Com certeza. Para continuar na caminhada, Ana. Não só para continuar, como para crer que ainda havia chance. Quando tudo, Ana, parece que é o fim, é preciso muita fé para continuar na caminhada. Amém. Para se levantar, para fechar os ouvidos e para continuar ouvindo somente a palavra de Deus. Somente continuar na direção do Senhor. Deixar, não se impressionar com a multidão, com os impedimentos, com as dificuldades, com as resistências, não se impressionar com as vozes que tentam nos fazer parar, desanimar, desistir, mas continuar firme naquilo que Deus nos deu, na orientação do Senhor. Ouvir os bons conselhos, ouvir as pessoas que servem a Deus, ouvir as pessoas que têm a mesma fé que nós temos, ouvir as pessoas que fortalecer você na fé, né? Isso, ouvir as pessoas que são especialistas na área em que você está precisando de ajuda. Sim. Né? Ouvir pessoas que vivem, que entendem, que viveram, que têm experiência naquilo que você está passando e não dar ouvidos para qualquer pessoa que chega dando más notícias. Né? Então Jairo ficou firme, Jesus foi até a casa de Jairo e Jesus curou a filha de Jairo. Não só curou, ele ressuscitou a filha de Jairo, porque ele chega lá, a menina já está morta. Sim. Né? Mas ele ali faz o milagre tão esperado por Jairo. Exato. Que é devolver para ele a filha curada. Então nós temos que entender o tempo de espera, o equilíbrio entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que é a parte de Deus fazer. Porque tem momentos que é ser que às vezes tem que Jairo, abrir mão, né? Que é ser Jairo, se colocar totalmente na dependência ali de Deus e seguindo, passando pelo tempo de espera que precisa passar, ou sermos como esta mulher que entra pelo meio da multidão, que luta, que faz um plano, que faz uma estratégia milagre, e vai e luta pelo seu milagre, mesmo contra a lei, mesmo contra a multidão, mesmo contra tudo, contra as forças, contra tudo ali, ela se levantou contra tudo, né, e foi em busca do que ela queria. Exato. Então, saber o equilíbrio de tudo isso, entre a hora de agir e a hora de esperar. Essa é a parte mais difícil, né? Isso, sim, isso é para nós, né, seres humanos, eu acho que é o mais difícil.
é você encontrar em tudo o equilíbrio, né? Sim. A hora de lutar, hora de recuar, Sim. hora de respirar. E quem vai nos dar esse equilíbrio, Ana? É o Espírito Santo. Jesus disse que Ele tinha nos deixado o Espírito Santo. O Espírito Santo para quê? Para ser o nosso guia, o nosso consolador, aquele que vai nos ensinar, aquele que vai nos convencer. Então o Espírito Santo é que vai trazer, é que vai nos ensinar a ter este equilíbrio. Ele vai nos dizer o momento que nós temos que agir e o momento de esperar. O momento de partir para o tudo ou nada ou o momento de esperar, né, o comando de Deus. Ou de até sentar mesmo na sala de espera, a orientação de descansar. De desistir. De desistir, daquilo, né? sim. Daquela luta, de que é o não que de desistir, ele, né? Mas ele colocou um ponto sim, final, né? Encerrou aquele momento. Exato. Né? A história chegou ao fim. Sim. É hora de começar uma nova história. Recomeçar. Recomeçar, redirecionar. Né? Então, Deus tem para nós também novidade de vida. Sim. Coisas novas. Amém. Coisas boas. A Bíblia diz assim que Deus, Ele quer para nós um futuro bom. Sim. Deus fala assim, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, Ele conhece, são pensamentos, né, de paz e não Sim. de mal, para vos dar o fim que esperais. Sim. Isso que diz a palavra. Então, e Ele conhece o nosso coração, né? Essa intimidade com Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através de estar na casa do Senhor, de estar com pessoas que são da mesma fé. Essa intimidade é que vai gerar em nós esse fluir do Espírito Santo, sermos cheios mesmo do Espírito Santo e vai nos dar a direção certa para agir no momento certo. Eu espero que você tenha ficado aqui até o final dessa conversa. Você que ficou até o final dessa conversa, saiba exatamente agora o que você tem que fazer. Buscar o Espírito Santo para que Ele te dê direção, para que Ele te ajude a ter esse equilíbrio. Há momentos que você vai ter que passar pelo que Jairo passou e há momentos que tudo vai acontecer na sua vida instantaneamente. Há momentos que você vai ter que se colocar na sala de espera e há momentos que você vai ter que ir à luta e buscar o teu milagre. Há momentos que o Senhor vai até a sua casa, vai colocar as mãos, vai tocar e há momentos que Ele vai dar uma palavra à distância. Então que o Espírito Santo seja o teu guia, o teu consolador, que Ele possa te direcionar todos os dias da sua vida, assim como nós temos buscado. Deus te abençoe, paz e bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa. Crer no Deus de milagre. Crer no Deus de milagre. Amém. Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. Amém.